A Guerra Americana terminou, mas a Revolução Americana continua. Você diz que a Revolução Americana é o evento mais importante desde Cristo. Em que fase da Revolução estamos agora? A democracia é uma forma de governo realmente bagunçada quando é que não estivemos divididos. Mesmo a bola mais rápida arremessada pelo melhor arremessador inevitavelmente vai fazer uma curva em direção ao chão. Conseguimos algumas pessoas de John McCain e John Kerry que achávamos que formariam uma equipe de guerra capaz de devolver os ataques, que inevitavelmente viriam ao abordar um assunto tão controverso quanto o Vietnã, e acabou sendo o oposto. Como se teias de aranha tivessem crescido neles. Havia um tipo normal de provocação esperada na extrema-esquerda e na extrema-direita sobre coisas bem interessantes, mas não era nada parecido com o tipo de reação do público em geral. Merda que a gente esperava receber. E realmente, eu acho que tinha a ver com uma boa história. Assim, uma boa história neutraliza esse tipo de resposta binária de sim ou não. Seja qual for a dialética, bom, ruim, esquerda, direita, jovem, velho, rico ou pobre. Uma boa história pode neutralizar isso e te fazer pensar, nossa, eu não sabia. E então havia um elemento, porque nós tínhamos entrado em um território sobre o qual não sabíamos nada. E nós tínhamos estudiosos que estavam nos ajudando a entender, e cada um desses estudiosos tinha uma área de especialização. E você estaria nessa sala com 25 estudiosos e alguém falava depois de uma reunião de roteiro, ou durante uma reunião de roteiro, ou depois de uma exibição de um episódio. Enquanto isso ocorria, você notava que os outros estudiosos nunca souberam dessa informação. A próxima pessoa falava e todos olhavam para ela. Era ótimo, você pensava. Que incrível. Isso vai ser o que há de mais avançado no que a pesquisa acadêmica determinou sobre a inteligência vietnamita ou assuntos militares recentemente desclassificados pelos vietnamitas. Ou é sobre as fitas, e eles não ouviram todas as fitas de Johnson e Nixon, portanto, elas não foram transcritas. E então alguém aparece. Tivemos um estagiário que estava trabalhando conosco, ouvindo o tempo todo e disse, acho que encontrei algo bom aqui. E foram momentos inacreditáveis. Então você tem essa receptividade se passar tempo suficiente fazendo isso. Passamos 10 anos nisso, você consegue uma massa crítica de coisas novas. Imagine 10. 10 anos e meio. Como é estar há 10 anos com uma pessoa? Vou te dizer, é o oposto do que você está preocupado. Você está preocupado? Preocupado? Como alguém poderia gastar tanta atenção em algo assim? E se você não gostar? Ficar curioso por 10 anos sobre a mesma coisa? Você fica mais curioso. A PBS, na verdade, tem um período porque não tem grandes orçamentos para promoção. É muito trabalho de base. Viajo por vários lugares, como agora, passando por 40 mercados diferentes. E você sabe, é uma loucura, mas é essa câmara de ar que permite que você descomprima. O período evangélico, se eu posso chamar assim, eu tenho um show que gostaria que você assistisse por todo o país. É uma forma de não ter aquela tristeza de desligar, porque passar tanto tempo perto dessas coisas, e você finaliza o filme e então meio que fica olhando para trás, tipo, tem coisas acontecendo. Tenho projetos e equipes sobrepostos, então não é como se eu fosse ficar sem trabalho. Só significa que fico realmente triste por deixar isso. E esse período em que posso falar sobre isso é como uma câmara de ar que me permite não sofrer totalmente, de verdade por isso. Porque quando termina é seu, literalmente, é seu, não é mais meu. Isso é interessante. Neste programa eu não passo 10 anos em cada episódio, mas posso passar 10 horas nele. E eu vou te dizer isso respeitosamente depois que a entrevista terminar. Fico sem vontade de ler ou ouvir sobre essa pessoa por pelo menos uma semana ou alguns meses. Bem, me desculpe. Como eu estava dizendo antes, ontem de manhã eu cheguei a essa conclusão surpreendente de que existem mais podcasts do que seres humanos. Isso é absolutamente verdade e que eu... Pelo menos 3 só entre nós. Acho que já participei de metade deles. Então realmente entendi como... Não só você não iria querer sair correndo da conversa que estamos tendo, mas talvez, infelizmente, acabe sendo atingido por outro míssil vindo de mim, de um lugar que você não esperava. Meu lance é assim, falo com todos e digo o mesmo em qualquer lugar. Já participei do Joe Rogan e do conselho editorial do New York Times. Eu estava conversando com jovens do centro de Chicago, estudantes do ensino médio e... O discurso é o mesmo. O discurso é o mesmo. Vamos tentar trazer novidades, mas nós... Vamos, queremos sim.
Mas agora está muito cedo, as pessoas não entendem, não está? Ainda é cedo. Estamos em Alphabet City e nossa produtora Jennifer disse: só acordei porque gosto do Ken Burns. Senão, eu diria pro Jordan empinar pipa e talvez você pode empinar... Uma pipa. Esse é um tipo de eufemismo meio antiquado pra alguém. É um programa TG-13, sabe? Na maior parte do tempo. Então ela poderia ter escolhido uma linguagem mais colorida se tivesse opção. Você diz que a Revolução Americana é o evento mais importante desde Cristo. Muitos começam assim, então vamos continuar. Não, então não, ninguém. De vez em quando as pessoas aparecem. As pessoas fizeram o dever de casa, algo muito raro nos Estados Unidos dos podcasts. Cristo nasceu. Obrigado por dizer isso. Cristo nasceu em uma manjedoura. Aliás, não havia lugar para a família no teatro. Eles estavam em um espaço muito apertado. Sabe do que eu me sinto ambivalente tendo dito isso? Foi em algum momento enquanto eu falava sobre evangelizar no post. O filme está feito. É como ir para a faculdade e voltar para casa. Vou ter esse relacionamento para sempre. Mas não é do mesmo jeito que fazer sua lição de casa, comer seu jantar, sabe, né? Esse tipo de coisa. E eu estava pensando em como descrevi a minha própria, sabe? Eu passei toda a minha vida profissional envolvido com a história americana. Eu não tinha evitado isso. Era só um assunto difícil. Preciso ter habilidade para abordar um tema sem fotos ou cinejornais e fazê-lo ganhar vida de algum modo. Em certo momento disse que achava ser o evento mais importante. E eu mantenho isso, vou defender e argumentar sobre isso, mas só se for necessário discutir. Mas é uma forma de dizer que todo mundo até então tinha sido um sujeito. Pela primeira vez, algumas pessoas na costa leste dos Estados Unidos da América eram cidadãos, não súditos. E isso era uma responsabilidade extraordinária. O Antigo Testamento diz que não há nada de novo sob o sol, ou seja, a natureza humana não muda e se impõe sobre as coisas. E a venalidade que posso descobrir na Revolução Americana e a ganância são equilibradas pela virtude e bondade. Isso pode ser encontrado em todas as épocas, sobre qualquer assunto e, presumo, em qualquer país escolhido. Mas era uma forma retórica que, ao ser dita, escapa ao seu controle. Quero dizer, não tem o efeito negativo de John Lennon, sabe, de dizer que éramos mais importantes do que Jesus naquela época. Eles queimaram discos dos Beatles por um tempo. Porque eu acho que as pessoas querem ser desafiadas em maneiras de pensar sobre um assunto. Acho que a revolução está sufocada em um mito galante e sem sangue. Somos nós tendo ideias nobres na Filadélfia e estamos contra os britânicos. Ninguém entende exatamente no que consiste uma revolução e as que ocorriam no final do século XVIII. É bem ruim e sangrento. Você morre por um mosquete, mas geralmente por uma baioneta ou um canhão que arranca uma perna, cabeça ou algo parecido. Não é apenas uma revolução, é uma guerra civil, ainda mais intensa que a nossa. Nossa guerra civil foi uma guerra entre seções, sul contra norte, norte contra sul. Fora do Missouri quase não houve mortes de civis na sangrenta Kansas, como diziam, pois guerras civis envolvem civis, mas houve muitas mortes na Revolução. Porque são americanos matando legalistas e legalistas matando americanos e brigadas legalistas lutando contra brigadas patriotas e milícias. Quero dizer, é super complicado e também é uma guerra global. Não só a França, mas também Espanha e Países Baixos estão do nosso lado. Esta é a quarta guerra global pelo prêmio da América do Norte. Então você percebe que está envolvido em algo muito profundo, com vários níveis. E não são só esses na Filadélfia com grandes ideias. A guerra não acontece sem as mulheres que estão no coração do movimento de resistência e dos mandatos que levaram a isso. Há uma população nativa-americana meio assimilada, meio integrada e também coexistindo. Dentro das 13 colônias, os britânicos têm outras 13 colônias no Caribe que são muito mais lucrativas porque dependem do trabalho escravo. Há pessoas negras livres e escravizadas em todo lugar, cada um com sua música e cultura. E na fronteira oeste estão as nações indígenas, que são tão distintas e estiveram no palco mundial das economias, do comércio e da geopolítica, assim como, por exemplo, a França e a Prússia. Então, dos Shawnee e os Mohawks, ou os Delaware, ou os Anishinaabe, e você sabe, eles são tão distintos uns dos outros quanto nós distinguiríamos entre alemães e ingleses.
E se você conseguir entender essa dinâmica, então você tem uma baita história. Se fosse um jogo de tabuleiro, teria cerca de 200 peças, 800 cartas e um tabuleiro ainda maior que ambos. Queremos simplificar tudo, só dizer é tipo, sabe? Esse é nosso mito de origem. E podemos aceitar a violência da Guerra Civil e das guerras do século XX nas quais estivemos envolvidos. Vamos proteger só as grandes ideias, que são realmente grandiosas. Mas, na verdade, eu as acho ainda mais inspiradoras à medida que nos aprofundamos e conseguimos dizer, sabe como diz a historiadora no filme, Maya Jasinoff, a estudiosa. A América surge da violência, nasce na violência. E então isso te ajuda. Mesmo hoje, quando as pessoas dizem, cara, estamos tão divididos, e você pensa, ok, quando não estivemos divididos? Nunca. Esse é um bom ponto. Quando não estivemos divididos. Isso não impede que este seja um momento existencial e ameaçador para nós, mas te dá, de certo modo, ferramentas. E então, se alguém está em sofrimento, estávamos falando sobre uma pessoa que conhecemos que estava em sofrimento bem antes de você chegar, Gabriel. Se você procura um profissional, alguém, e a primeira coisa que querem saber é de onde você veio. Qual é sua origem? Quem são seus pais? Onde você cresceu? Como foi isso? Você passa a reconstruir sua própria narrativa. Se você está em um ponto em que estamos fraturados, aparentemente irreparáveis, à beira da dissolução. Seja lá qual for a coisa do tipo, o céu está caindo, o que você vai dizer sobre isso? É interessante revisitar a história de origem para compreender sua complexidade e diversidade. Digo, se estamos começando a ter um grupo de pessoas que meio que nos seleciona para esse senso de herança. Americanos, sabe, quero dizer brancos, protestantes, seja lá o que for. Não é assim, a história do nosso começo não reflete isso. É realmente dinâmica, diversa e complexa e as pessoas estão envolvidas. E aqueles caras fizeram isso. Vou te contar sobre todos os personagens e tentamos mostrar mais quem são pessoas como George Washington e Thomas Jefferson, que parecem difíceis de entender. E tudo isso para tentar torná-los mais humanos. Mas, mais importante, apresentamos literalmente dezenas de outros seres humanos. Sabe, adolescentes, esposas de oficiais alemães, guerreiros nativos americanos. Essa pessoa e aquela pessoa. Todos são interpretados pelo melhor elenco que já reunimos para um filme. Quero dizer, posso começar a listá-los, e aí vai ficar chato o suficiente para... Samuel L. Jackson, isso é bem... Legal, parece a Miranda Priestley de... O Morgan Freeman, Tom Hanks, Liev Schreiber, Maya e Ethan Hawke. Jeff Daniels, Josh Brolin, Sir Kenneth Branagh, Domhnall Gleeson, Matthew Rhys, Hugh Dancy, Claire Danes, Laura Linney. Quero dizer... E eles realmente dão vida a isso, então... Eles pegam algo. E, sabe, 99,9% das pessoas não tinham retrato pintado, mas isso não quer dizer que não existiam. Temos os retratos de Jorge, Tomás, João e Abigail. Mas nós não temos muitos desses personagens, mas eles podem existir em uma linha quando José Plum Martin, de 15 anos e de Connecticut, se alista. E então você descobre que ele deixou algumas coisas, alguns escritos que são o verdadeiro material do soldado raso. Este filme tem muitos ecos. Houve uma tentativa frustrada de invadir o Canadá para torná-lo o 14º estado, acredite se quiser. Ainda dá tempo. 24 estados, isso fracassou. Então, só para avisar, há uma pandemia em todo o continente que mata mais pessoas do que a revolução e discussões sobre vacinação. Eu não estou inventando isso. Há um eclipse total que nunca... Há um eclipse total. E tem esse garoto, esse soldado que é um adolescente. Ele está dizendo, sabe, em outros tempos isso teria sido um presságio de sorte ou azar, mas a gente meio que só deu de ombros e seguiu em frente. A gente vai pra onde mandam sem perguntar, só avisa pra eles. Quero dizer, tenho soldados da Guerra Civil que disseram isso. Tenho soldados da Segunda Guerra Mundial no nosso filme sobre a Segunda Guerra Mundial. E tenho do Vietnã também. Todos têm a mesma atitude, inclusive os soldados norte-vietnamitas entrevistados. É como se o soldado raso nunca mudasse, facilitando conhecê-lo. Uma das alegrias dos seus documentários é a diversidade de vozes e perspectivas presentes neles. Nesta palestra, você inicia citando Thomas Paine e depois traz 2 citações de um porta-voz das 6 nações. McConaughey Satago. Sobre o medo de perderem suas terras para colonos.
Então, esse interesse por vozes que normalmente estão à margem de uma história, pelo menos não são aquelas que são ensinadas na maioria das escolas nos Estados Unidos. Isso pode indicar uma perspectiva política, ou ao menos alguns espectadores podem interpretar assim. Você vê seus documentários como políticos ou dar voz a essas pessoas é só boa narrativa? É como marcar bolas e strikes. Vivemos em um mundo onde só temos os melhores momentos dos esportes, certo? Então Babe Ruth rebate um home run toda vez, mas Babe Ruth também foi eliminado muitas vezes. Ele foi eliminado mais vezes do que conseguiu home runs, certo? E você tem que mostrar todas as rebatidas. E aliás, ele só aparece uma vez a cada 9, certo? Há muito mais nessas informações e narrativas que não envolvem política. Tenho minha opinião política, mas não misturo isso. Chamar bolas e strikes é o que importa. Deixe-me te contar que Matthew Rhys leu Thomas Paine e citou Thomas Paine, que dá nome a cada um dos nossos episódios. E ele basicamente está dizendo, sabe, essa ideia de liberdade é uma grande ideia. E é uma centelha que consome tudo por onde passa sem destruir. E que você só precisa desejar isso para superar o despotismo. E isso é algo maravilhoso. Mudamos isso do final para o início do processo. Eu havia começado com Conestyzedega. A principal preocupação dele é perder a terra. Os brancos pensam que não valorizamos, mas valorizamos sim. Mas o próximo é uma descrição de quem ele era e do que ele representava, e das 6 tribos que ele representava, e da democracia que eles mantinham funcionando há séculos. Que Benjamin Franklin se sente atraído e diz: por que não podemos fazer isso para nós? E assim, temos uma inspiração indígena americana para a ideia de união. E ele diz, a segunda citação é, somos uma confederação poderosa e seja o que for que façam, nunca entrem em conflito uns com os outros. Franklin leva a ideia adiante, mas ninguém queria, 20 anos antes da Revolução, abrir mão de autonomia. Geórgia e Nova Hampshire simplesmente disseram, do que você está falando? Mas Franklin reúne ele em Albany 7 das 13 colônias e eles aprovam o plano de união dele, porque ele desenhou uma cobra cortada em partes representando as várias colônias e embaixo o aviso ameaçador, una-se ou morra. Mesmo que o plano falhe, pois ninguém quer perder a autonomia em casa, isso vira um grito de guerra 20 anos depois na chamada revolução mais importante. Então, de repente, o que você fez, Gabriel? O que estou tentando dizer, de forma meio enrolada, é que se você começa o filme com uma surpresa, você não está esperando por isso. Talvez você espere ouvir Thomas Paine, mas você não espera ouvir Conestyzedega. Isso acontece de repente e você pensa, uau, eu não sabia. E então, de repente, você está preparado para receber a complexidade da história na qual passamos quase 10 anos a mais. Sim, isso faz o público sentir que está nas mãos de um contador de histórias que vai conduzi-los de uma maneira muito específica pela história, de um jeito que eles nunca foram antes. Então, normalmente, na questão política, que é muito razoável de se perguntar, você está em uma situação binária, você está em uma dialética, certo? O romancista Richard Powers afirmou que nossa principal função é argumentar, pois tudo se resume a isso. Bons argumentos não mudam opiniões, só uma boa história faz isso. Então, uma boa história é como, eu disse isso para alguém do New York Times, é como um cavalo de Troia benevolente. Tipo, ela chega à noite, mas não vai te matar ou destruir a cidade. Ela só fala, talvez haja outro jeito de ver isso. Se for como uma roda e tentamos chegar ao centro, de onde viemos? Ou seja, qual é a origem dos Estados Unidos? Qual é a nossa mitologia? Você aborda isso por vários lados, alguns conhecidos. João Adams, já ouvi falar dele. Samuel Adams, seu primo. Fracassei como cervejeiro, não sabia. Engraçado. Fracasso como cervejeiro. Porque é meio que isso, é pelo que todo mundo é. O que ele é mais conhecido agora é pelos britânicos. Mas ele é um cara que é escritor e consegue manter a raiva e o ressentimento das pessoas contra os britânicos. Ele diz, meu propósito é manter as pessoas vivas para seus ressentimentos. Não é exatamente isso que vemos na nossa mídia atualmente? Ontem discutimos como esse cara tem o dom raro de simplificar grandes conceitos, tornando-os fáceis de entender e muito impactantes. Esse manual ainda está em uso. A natureza humana não muda. Você está tentando algo novo sob o sol? Você está comparando Adams com outras pessoas? Não, e isso é o mais importante. Mark Twain dizia que o clichê é a ideia de que a história se repete. Isso nunca ocorreu.
Cite um evento ocorrido 2 vezes. A natureza humana não muda, por isso, como disse Mark Twain, a história não se repete, mas rima. Você percebe rimas, ecos, temas e motivos originados da natureza humana? Pessoas gananciosas sempre existirão, e sua ganância acabará se manifestando de algum jeito. Você pode pensar, isso parece com aquilo, não precisa fazer isso. E, na verdade, quando comecei esse projeto em dezembro de 2015, Barack Obama ainda tinha 13 meses de mandato pela frente. No mês seguinte, aconteceriam as prévias de Iowa, das quais todos concordavam que Donald Trump não sairia vencedor. Se você fica repetindo, uau, não é? O Sam Adams não se parece tanto com... Complete a frase, né? Você está perdido? Quero dizer, se este filme tivesse sido lançado no ano passado, no outono passado, em vez deste outono. Temos a esposa de um oficial alemão que acompanhamos. Ela é uma personagem importante nisso aqui e... ela ficou para trás porque está esperando a 3ª filha. Assim, ela atravessa perigosamente para se reunir ao marido na vitória dos britânicos e mercenários alemães na Batalha de Saratoga. Não é assim. Saratoga foi uma grande derrota. E o general Burgoyne se rende. E os franceses dizem, uau, vocês são de verdade. Aqui. Que tal 30 bilhões de dólares hoje para ajudar na guerra? Também enviaremos um exército e uma marinha. E aqui está um pouco de dinheiro e algumas coisas. E a gente vence por causa disso, certo? Não há garantia de como será. Mas ela está preocupada enquanto faz a travessia, como ela escreve, porque ouviu dizer que os americanos comem gatos. Ok, se isso tivesse saído ano passado, acho que passaria. Agora que falei, talvez tenha estragado, mas ainda acho que vai passar. Tipo, você não sabe de nada? Talvez não. Sabe, talvez não, mas... Um ano é diferente. No ano passado teria sido tipo, você fez isso. Você colocou isso porque quer destacar. Porque Springfield, Ohio e J.D. Vance, e você sabe, um dos grandes, você sabe. Se você pensar bem, a gente já tem isso. No diário da esposa de um oficial alemão que desempenha um papel significativo, Red Hazel, na Batalha de Saratoga. Isso é um paralelo assustador. Muito estranho, estão em toda parte. E você vai ouvir isso na maneira como maridos e esposas se comunicam, como Abigail e John Adams. Sabe, você percebe isso na maneira... Os adolescentes que estão no nosso filme estão brigando e meio que reclamando ou não reclamando. Ou como uma garotinha de 10 anos, quando a guerra começa, Betsy Ambler, que Maya Hawke interpreta tipo, ela é um anjo. E você pensa, uau, isso é... Eu tenho 4 filhas, eu penso, nossa, isso é, sabe, é a mesma coisa. Então, se você passa muito tempo dizendo, isso não é muito parecido com hoje, você esqueceu o principal? Quer contar uma história? Por exemplo, quando perguntamos por quê, metade das frases que usamos, expressões que usamos, vem de William Shakespeare. Bem, é porque ele compreendeu como somos, não só em sua época, mas em todas. E então, quando dizemos, você sabe, que o mundo todo é um palco. Ou esse bando de irmãos, a primeira citação que você ouve de George Washington neste filme, ela está falando sobre um bando de irmãos. Isso é Henrique V. Ele tinha lido Henrique V é o discurso em Azincourt, e está em Henrique V, e então, bando de irmãos. Ontem alguém, uma pessoa realmente inteligente, me disse... Eu achava que era só uma expressão da Segunda Guerra Mundial da série da HBO. Você vai e diz, sabe bem, então George Washington disse isso. Eu disse, não, foi William Shakespeare. Sabe, estou impressionado conversando com você sobre isso. Não deveria ser surpresa. Mas você demonstra um amor profundo pelos personagens do seu trabalho. Você sente esse afeto facilmente e de forma genuína? Isso é resultado de anos com essas pessoas e envolvimento profundo com o assunto? Sim, sou bem ignorante no início. Tem um aspecto disso, né, da equipe que temos que é relativamente pequena, mas mesmo assim está se aprofundando nisso, e você está encontrando alguém. Muitas pessoas estão na sua equipe, aliás. Então, ok, tem sim. Tenho 2 co-diretores atualmente com quem trabalho há anos. Sarah Botstein, comigo há quase 30 anos, e David Schmidt, desde a série sobre o Vietnã. Mas há um roteirista, Jeff Ward, com quem trabalho há 45 anos. E então há um grupo de coprodutores ao redor deles e depois os editores, que são forças significativas. 3 editores e seus assistentes. E então há, digamos, esse grupo de irmãs e irmãos que são, você sabe, cerca de 20 pessoas que estão fazendo isso. Agradecemos a centenas de pessoas, com razão, mas é algo artesanal.
E durante esse período de tempo, estamos juntos e estamos aprendendo. E eu sou meio que o cara que faz o filtro. Tipo, às vezes recebemos algo que talvez tenha 4 horas de duração e eu sou o cara que reduz isso para menos de 2 horas. Todos continuam lá. Você não pode perder isso, disse para deixar em itálico. Na revisão seguinte ainda está lá e deixo de novo. Se não sobreviver da próxima vez, tire do roteiro. Isso mostra que sempre foi um processo de subtração, não de adição. Sabe, eu moro em New Hampshire, sabe, no interior de New Hampshire. Fazemos xarope de bordo e precisamos de 40 galões de seiva para produzir 1 galão de xarope. Isso é bem mais do que temos, tipo uma proporção de gravação de 40 ou 50 para 1. Uau! Estamos coletando galões de seiva para isso? É, 1 galão de xarope. E você também não ferve. Se ferver, vira bala de açúcar. Mas se você só mantiver abaixo disso e evaporar com um evaporador, você consegue o elixir. Nosso processo leva tempo. Tipo, você pode aumentar o fogo na seiva e vai conseguir balas de açúcar, certo? Mas se você evaporar, vai conseguir esse elixir. Se eu fosse do Kentucky ou Tennessee, falaria sobre destilação. Talvez isso me faça parecer meio, sabe, alguém revirando os olhos, mas é realmente importante. Você cria carinho pelas pessoas, elas ficam mais reais e normalmente fazemos isso. Eu sou o narrador temporário durante todo o processo, em 99% do tempo. Na Revolução Americana, você traz Peter Coyote, Keith David para Leonardo da Vinci ou Muhammad Ali, seja quem for. Mas são estagiários e produtores associados que estão lendo as vozes, mas de repente você começa a reunir. E quando Tom chega e Tom Hankson chega e lê, eu disse, não vou fazer de você George Washington, porque todo mundo vai perceber, é o Tom Hanks, está muito óbvio. E ele conseguiria ler, quero dizer, ele conseguiria ler de cabeça para baixo, de trás para frente, dormindo, e ainda assim seria perfeito. Dei para ele cerca de 14 citações de umas 12 pessoas e todas foram incluídas. E ele é Albie Gensvaldo, 2 citações no episódio sobre Valley Forge, que fala sobre Valley Forge, e ele é um médico em Valley Forge. E ele está apenas falando sobre ver essas pessoas, esses tipos de espectros frágeis, em roupas esfarrapadas, meio que se movendo pela neve. E então, em outro momento, ele registra a morte de um soldado nativo americano lutando, o que é incomum para a causa patriota, em vez da causa britânica, porque a maioria das tribos nativas pensava, poxa, a maneira de impedir que essas pessoas atravessem os Apalaches é ficar do lado dos britânicos, que já derrotaram os franceses. Assim conquistamos respeito, diz um descendente Mohawk. É uma dinâmica complicada. Essas pessoas começam a se encaixar. E o quebra-cabeça narrativo do que você deixa e do que você tira não necessariamente fica claro de imediato. Mas você começa a entender como é. Isso se baseia muito no seu carinho pelas pessoas. E eu digo isso não como um amigo de verdade, mas no sentido de que esses são elementos de uma história. Uma boa história é o melhor que temos. Querida, como foi seu dia? Não começa comigo recuando devagar na garagem, desviando da lixeira na calçada. A menos que alguém bata em você de lado, e é exatamente isso que você diz. Então você edita a experiência humana e é só isso que estamos fazendo. Não podemos mostrar toda a revolução, mas podemos dizer que ela vai além de Lexington e Concord. E depois, ele não atravessou o Delaware e derrotou os cristãos na véspera de Natal? Bem, não foi na véspera de Natal. Deveria ser na noite de Natal, mas chegaram apenas na manhã do dia 26. E você sabe, dos 3 ataques planejados, só um conseguiu. Por acaso foi o de Washington e eles derrotaram os hessianos. Não, eles não conseguiram. Os hessianos não estavam bêbados. Os americanos descobriram o estoque de rum deles e Washington ordenou que fosse destruído, preocupado que seus soldados ficassem bêbados. Então existem histórias que têm vários níveis disso e também há algo que é deixado de fora. Ninguém fala. Não atire até ver o branco dos olhos deles em Bunker Hill, que na verdade ocorreu em Braids Hill. Mas eles dizem, segure o fogo até eles estarem a 90 jardas de distância, e então na próxima investida eles estão a 60 jardas de distância. Quando estiver quase sem munição, espere até eles chegarem a 30 jardas, perdemos. Causamos tantas baixas aos britânicos que eles não vão querer repetir essas perdas. Até o primeiro dia da Batalha do Somme, em 1916, essa foi a pior situação de combate da Revolução. E Paulo Revere monta em seu cavalo. Ele faz isso, ele vê. Você sabe, ele entende. Eles colocam as lanternas, ele sabe que eles estão vindo. Você sabe, atravessando os pântanos de Cambridge e pelo mar.
Entre aspas, é a foz do rio Charles. Mas ele vai de Lexington a Concord, passando por todas as cidades no caminho, dizendo não que os casacas vermelhas estão vindo ou que os britânicos estão vindo, mas que os regulares estão saindo, os regulares estão saindo. Não sou da mesma forma. Não sou da mesma forma. Mas é mais verdadeiro. E quando você ouve, tipo, não, falamos da bandeira várias vezes, nunca mencionamos Betsy Ross. Não sabemos quem fez a primeira bandeira, então deixe isso de fora. Nathan Hale é capturado após Washington abandonar Nova York, que logo é misteriosamente incendiada. Britânicos e lealistas têm certeza de que George Washington fez isso. Ele pediu permissão ao Congresso para incendiá-la, foi negado, mas alguém a incendiou. Então quem fez isso? Mas eles capturam um espião ao mesmo tempo, como um agente de espionagem de Washington, parte de um grupo de elite de espiões chamado Nathan Hale. E ele vai para a morte, ele é enforcado imediatamente sob uma placa que diz Washington, o homem que eles culpam pelo incêndio. Um oficial britânico observa que ele morreu com grande compostura. Agora, ele disse, lamento ter apenas uma vida para dar ao meu país. Não podemos provar isso. E por isso ficou fora do filme. Então o que acontece é que não estamos destruindo mitos, como se estivéssemos pegando isso e apontando flechas. Não dizemos, ei, ninguém nunca falou Betsy Ross. Não fazemos isso. E o acúmulo de coisas dá uma sensação com a forma como a narrativa se move e a complexidade de conseguir equilibrar várias linhas de história diferentes. Todos nós amamos isso, especialmente em Yellowstone. Disseram agora que a história precisa ser reduzida a coisas muito simples. A lição é, se for executado por espionagem, pense antes em uma frase marcante. Isso mesmo. Assim, quem te matar pode pensar, uau, impressionante. Ele fez Ken Burns. Tem sido ótimo. Ele pode ter dito isso, mas adoro que você pode... Sabe, eu fiz um filme sobre a Estátua da Liberdade no início da minha carreira. No final, eram duas partes. A primeira tratava da construção e de como foi feita. E então a primeira parte termina com a dedicação da estátua em outubro de 1888. E a última frase dessa primeira parte é: ninguém mencionou imigrantes, certo? Só mais tarde é que isso se torna algo pelo qual os imigrantes que vão para a Ilha Ellis passam. E eles atribuem a ela o simbolismo de congregação. Você está Resistindo a essas... fácil. Você não. Não tem bandeja, não tem bandeja. Você enxerga a guerra e a fundação da América não como vitória final, mas como negociação constante. Diz que é um assunto inacabado. Bem, Esse é o sentido, eu acho. eu meio que estou me inspirando em Benjamin Rush, que foi o único médico que assinou a Declaração de Independência da Filadélfia. Da Pensilvânia, eu tenho uma conexão com ele. Eu realmente não tinha percebido. Um ancestral meu, Gerardus Clarkson, na verdade, junto com Rush, fundou a primeira faculdade de medicina nos Estados Unidos, ou certamente na Pensilvânia. Rush afirmou que, ao fim da Revolução, a Guerra Americana terminou, mas a Revolução Americana continua. E você acha que parte do que é o gênio de algumas dessas coisas é o trabalho inacabado? Eram todos caras. Quando Jefferson disse, consideramos essas verdades como evidentes, elas na verdade não são. Ele escreveu sagradas e incontestáveis, mas Franklin discordou. Seria uma forma melhor e mais emotiva de dizer. Jefferson escreve bem, mas escolhe autoevidente. Como alguém disse em um filme que fizemos sobre Benjamin Franklin, é o velho truque de advogado. Diga apenas que é verdade. Essas são as verdades menos óbvias ali, certo? Que todos os homens são criados iguais. Eles dizem que se referem apenas a homens brancos, proprietários e sem dívidas, mas não é o que queremos dizer hoje. Segundo o estudioso Yuval Levin, o essencial está na palavra todos. Ao dizê-la, tudo termina. A escravidão pode demorar 89 anos para acabar e o voto feminino 144 anos, mas aconteceu. Era difícil escrever notas de rodapé com uma pequena pena. É muito difícil. Alguns não conseguiram Se importar. Essa citação de Benjamin Rush que você acabou de mencionar, ele disse, pelo contrário, nada além do primeiro ato do grande drama está encerrado. A revolução não acabou. Colocar esse áudio sobre imagens da Nova York moderna foi uma ótima escolha. Dias atuais, muitos lugares, Boston, Valley Forge, termina em Nova York. Você está trazendo isso para o presente ou trazendo o presente de volta? Sim, vejo como um convite para o presente retornar e repensar o processo.
A busca da felicidade na declaração é um processo. Sempre refletimos sobre o que é felicidade. Eles queriam dizer aprendizado ao longo da vida, não riqueza material. Mais tarde, na Constituição aprovada na Filadélfia, buscou-se uma união mais perfeita. Isso mostra o processo. Acho que isso fez toda a diferença para nós. Isso nos manteve abertos e expandindo para as possibilidades do significado das palavras. Em que fase da revolução estamos agora? Acho que estamos nos aproximando de uma fase talvez de restauração e reparo. Ou seja, inevitavelmente, sabe, até a bola mais rápida do melhor arremessador vai acabar caindo em direção ao chão. Que temos em nosso poder a capacidade de ressuscitar ao nos reconectarmos com os princípios originais da nossa fundação, com quem realmente somos. E compreender a complexidade da história, e entender a força inacreditável da ideia de que as pessoas não eram súditos, mas cidadãos, e as responsabilidades que isso implicava, os exemplos. Quero dizer, depois de mostrar como é diverso, só há uma pessoa responsável pelos Estados Unidos, certo? Este é George Washington. Sem ele não teríamos um país. Ninguém mais pode dizer isso. Franklin vem em segundo porque conseguiu todo o dinheiro dos franceses para nos ajudar a vencer a guerra. E ajudou, originalmente, a pensar na ideia de que talvez pudéssemos nos unir. Mas sem George Washington, que tem muitos defeitos, certo? Quem é Raj? Cavalga pelo campo de batalha em Kips Bay e quase morre. Repete isso em Princeton e Monmouth Courthouse, Nova Jersey, onde quase morre novamente, mas evita uma retirada. Quem é insondável? Quero dizer, talvez o estudioso Joe Ellis diga isso. Talvez Martha esteja envolvida, talvez Hamilton, talvez Lafayette. Mas ele é mais alto que todos, mas consegue inspirar pessoas de outros níveis. Ele pode ser a pessoa mais rica da América. Pense nisso, a pessoa mais rica da América. Arriscando. Como diz a última linha da declaração, prometemos uns aos outros nossas vidas. Isso é importante. Nossas fortunas, às vezes, ainda mais importante. E nossa sagrada honra. Talvez possamos dizer que não usamos muito a palavra sagrado hoje em dia e certamente não usamos a palavra honra. Então deixe isso de lado para o que quer que você possa tirar disso. Mas o que vocês fariam? O que eu faria? Seria lealista ou patriota? Pelo que eu estaria disposto a lutar? Pelo que eu estaria disposto a dar minha vida. E tudo o que acumulei na minha vida, minha fortuna, o que eu faria com isso? Enquanto seus oficiais desertam em Valley Forge após ouvirem que é possível lucrar com a guerra, se voltarmos para casa, ele fica, um dos homens mais ricos, arriscando tudo. Se ele for pego, ele morre. Quero dizer, ele morre. É uma história incrível e ele consegue fazer homens lutarem no meio da noite. Ele entende o talento dos subordinados. Ele diz, vocês são muito bons e não me sinto ameaçado. Por favor, sejam meus generais. Quero dizer, ele escolhe as pessoas mais inteligentes que você pode imaginar. É como uma revelação ao contar essa história. É um retorno maravilhoso à velha, simplista, superficial, sentimental e inútil história sobre George Washington. Existem cerejeiras e nunca mentir ou jogar uma moeda no Potomac? Não, dente de madeira não, esclarecemos isso no filme. Ah, certo. Temos um jovem que acompanhamos desde o começo, logo no início do primeiro episódio, que é uma criança. Ele observa os britânicos ocupando Boston. Eles têm grandes bandas afro-caribenhas de amarelo e vermelho tocando músicas de luta. Ele vira flautista e aos 14 anos entra na causa patriota. No final da vida, ele é dentista e faz dentes para George Washington, feitos de marfim de um hipopótamo. Agora, antes de tudo, eu não sabia que dentes de hipopótamo são considerados marfim, assim como as presas de elefante. Então é isso, eu aprendi muito com baralho, principalmente. Isso é menos sombrio porque eu sei que algumas pessoas naquela época tinham dentes de outras pessoas que precisavam remover. Tem um pouco disso, mas não existem dentes de madeira, certo? Quer dizer, não de madeira, você entende, esse tipo de coisa. Enquanto que, se você está inclinando a balança, seja politicamente ou, olha quanta pesquisa nós fizemos, não é de madeira. Não precisa fazer isso, só não inclua. Você disse ao seu público que todos são realmente inteligentes, especialmente diante da complexidade das histórias. Porque podemos agir como idiotas politicamente. Para alguns existe um nós e um eles.
Só existe a gente. Essa é a maior lição que aprendi em toda a minha vida profissional. Só existe a gente. Mas em nossas vidas, perdoamos coisas em nós mesmos e nos outros. As pessoas que amamos, com quem nos importamos, amigos e familiares, entendemos a complexidade. Sabe-se, os brancos adoram Yellowstone. O protagonista é um assassino, certo? Ele joga corpos mortos aqui. Ele é nosso herói e tem uma filha muito forte. Ele tem um filho casado com uma nativa americana e outro considerado um traidor, tipo Benedict Arnold. Então, você conhece os níveis dos generais dele e quem trabalha para ele. São gays, mulheres, negros e pessoas nativas. O tema central é ganância e terra, e se isso ocorre, eles diriam, este é um filme comunista. Bem, não, aparentemente Yellowstone é o termômetro da narrativa conservadora. Não é conservador, é uma boa narrativa. Em uma boa narrativa precisa haver tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo. É preciso conflito e pessoas que sejam ambíguas ou tenham características opostas. E é isso. Quero dizer, não posso inventar coisas. Taylor Sheridan pode, sabe? William Shakespeare pode. Mas eu acredito que há tanto drama no que é e no que foi, o meu negócio no que foi, quanto em qualquer coisa, na imaginação humana. Amamos complexidade no entretenimento, por que não em nossa história? Mas não há heróis ou vilões fáceis nos seus documentários, ou talvez seja isso que você descobre ao longo do caminho. E eu me pergunto se é por isso também que documentários como Guerra do Vietnã, A Guerra do Vietnã, acabam sendo bem recebidos pelas pessoas. Eles não podem negar. Ao investigar, esses mitos fáceis não se sustentam. Procurei John Kerry e John McCain quando decidimos isso pela primeira vez e disse que levei 10 anos e meio para conseguir. Pedi ajuda a eles. Não vou te entrevistar porque você ainda está na vida pública, ainda lustrando sua maçã. E não importa o que a gente diga aqui, você vai fazer isso. Você vai aparecer como figura de arquivo, certo? Testemunho de que esse jovem, quase um hippie, John Kerry conta na experiência de ser abatido e de ser prisioneiro em Hanoi. E as coisas gravadas da cama dele, da sua libertação e tudo isso. Eles disseram, claro, eu entendi completamente. Mas no final, fui ao escritório dele e o assessor disse, bem, ele tem uns 10 minutos, mostre algumas coisas para ele. Então ele começou a mostrar e eles disseram, senador, você precisa ir. Ele pede, mostre os vietnamitas, pois sabia que tínhamos entrevistado soldados norte-vietnamitas e vietcongues. E era isso que ele queria saber. Ele queria conhecer e entender e então perceber a complexidade. Isso foi no fim da primavera. Então fizemos um grande evento em agosto, acho que no Kennedy Center, pouco antes da transmissão em setembro de 2017. Ele já tinha visto, mostramos tudo para ele e ele assistiu. Depois entrou no camarim, sabe? E lá estava Chuck Hagel, que fazia parte do painel, que foi um senador da Guerra do Vietnã. E você sabe, o secretário E. Kerry, que naquela época já era o secretário de Estado, ou tinha sido o secretário de Estado. Eu não consigo me lembrar, e ele simplesmente veio até mim e disse, eu te amo, Ken. Isso mostra que há uma história com complexidade que se revela, sabe? É um personagem difícil. E eu disse, também te amo, senador, porque conhecendo você passei a gostar de verdade. Agora, eu concordo com a política dele? Isso realmente não importa. Eu concordo com a política do Kerry? O que isso importa? São pessoas com experiências extraordinárias. E essa é a ideia de que talvez boas histórias ajudem, de certa forma, a reconciliar as diferenças. E lembra das pessoas, certo, não existe eles, né? Só existe nós. E é muito conveniente que nós, em inglês, seja Usdom, igual aos Estados Unidos da América em letras minúsculas. Badum, M-I-K-E-T-R-A-V-I-S. Sim, legal. Um especialista entrevistado afirma que, na Europa daquela época, durante a Revolução, a democracia era mal vista. Totalmente. Reputação era vista como anarquia. Sim, significa governo da multidão, Demo, certo? Ou seja, o povo governa. Era visto como um sistema explorável por políticos implacáveis e demagogos. Pessoas que exploravam as paixões do povo para agitá-lo e induzi-lo a agir impulsivamente, fazendo o governo servi-los. Tenho que dizer novamente. É difícil assistir aos seus documentários e não relacionar muitas dessas coisas com o que está acontecendo. Acredito que essa também seja uma história atemporal, difícil discordar disso. Em muitos casos, há um fundo de verdade nisso. Toda democracia é sempre turbulenta ou se torna assim com o tempo? A democracia é um governo bagunçado, mas melhor que os outros, pois estes trazem tirania e autoritarismo. É estável, mas controlada.
E daí? A democracia é bagunçada porque você realmente tem que ouvir pessoas com quem você discorda e precisa chegar a um compromisso. E é quando isso se rompe que você perde a possibilidade de ter isso. A democracia envolve governo da maioria, diferente do que imaginamos. Não são 435 representantes e 100 senadores, só isso. Isso é melhor descrito por 2, presumo, ministros lealistas em Boston, que estão observando as constantes manifestações que estão acontecendo contra a ocupação britânica. Eles não gostavam que o exército britânico estivesse em Boston para policiá-la, não protegê-la, certo? Isso também rima com o momento atual de várias formas, mas não precisamos comentar sobre isso. Isso já estava no nosso filme antes disso acontecer, incluindo a discussão sobre pessoas apaixonadas e exploradoras. Alan Taylor, o estudioso citado no filme, faz várias observações. Um ministro então pergunta: o que você quer? Um tirano a 3.000 milhas ou 3.000 tiranos a menos de 1 milha? Então gostamos de dizer, bem, você sabe, nossa revolução criou nossa democracia. A democracia não era um objetivo da nossa revolução. É consequência disso, pois esses proprietários haviam tido um desentendimento. Mas como estamos no iluminismo, os argumentos que eles estão usando são de que esses são direitos naturais. E então, de repente, eles estão articulando coisas que as pessoas à margem, como diz a estudiosa Maggie Blackhawk em The Say, são enormemente influenciadas por isso. Ao falar em liberdade e autonomia, quem mais ouve são justamente as pessoas que te servem, certo? Eles ouvem isso, eles não são burros, eles ouvem essas discussões e também querem isso. Então, o que acontece é que a nossa imagem da pessoa lutando contra os milicianos, que é um pequeno fazendeiro, o proprietário de terras e tudo mais, esse é o ideal. Na verdade, os milicianos são menos confiáveis no combate e tendem a fugir. Eles não têm experiência, é aterrorizante e as batalhas são horríveis. Não há vergonha nessa reação à batalha. Não tenho certeza do que eu faria, não tenho certeza. Se você se perguntasse o que faria, talvez você fosse um legalista, talvez eu fosse um legalista, então isso resolveria tudo. Mas as pessoas decidiram dedicar suas vidas, fortunas e honra, colocaram todas as suas fichas em um espaço que nunca havia sido comprovado. Então acontece que, no exército continental, quem sobrevive são adolescentes, desajustados, criminosos, segundos e terceiros filhos, sem chance de herdar propriedades, imigrantes recentes sem propriedades vindos da Alemanha e da Inglaterra. E são eles que lutam e são eles que morrem? E em algum momento percebe-se que eles precisam ser incluídos nessa coisa nova. A Pensilvânia foi a primeira e, em sua Constituição, não fala em homens de propriedade, mas sim em todos os homens de 21 anos, ou seja, homens brancos. Esse é só o começo, a porta de entrada. A democracia não é o objetivo da nossa revolução, mas sim consequência. Mas não é uma democracia de massa, é a democracia mais disciplinada que você pode imaginar. Tem problemas? Claro que tem. Os artigos da Confederação não funcionam. O povo está se rebelando e perseguindo a rebelião, e então fazemos uma Constituição, e ela funciona muito bem. A Guerra Civil é uma grande exceção, e outros momentos ao longo da nossa história. Estamos sempre divididos e discutindo, sempre há uma minoria que é basicamente a que preferiria. Qual é a aparente simplicidade do autoritarismo? É sempre uma ameaça, tipo, vamos apenas ter certeza. Então, para mim, fé é o oposto de fé. Não se preocupe, eu vou chegar lá. O oposto de fé não é dúvida. A dúvida é essencial à fé, assim como elétrons livres tornam a democracia desordenada. O oposto de fé é a certeza, certo? O que mata o mistério e mata aquilo que você procura na fé, seja na arte, em um relacionamento ou em questões espirituais de fato. E então, o que acontece é que a democracia é uma forma de permitir que a incerteza de tudo seja aceitável. E é daí que vem o progresso humano e de onde surge a expansão da ideia de que todos os homens são criados iguais. O estudioso Yuval Lovin diz, no momento em que você diz todos, já está lá. Sabe, você vai dizer isso não é nem iguais ou homens, é todos. E esse é o divisor de águas de séculos. E lembre-se, essa revolução inspira revoluções ao redor do mundo por mais de 200 anos, mesmo quando não conseguimos estendê-la para uma parte significativa da nossa população, e metade dela fica sem direitos por 144 anos mulheres.
Essa incerteza e mistério também são essenciais no seu processo de fazer filmes. É o coração da arte e do nosso. É difícil para mim, Gabriel, descrever, pois algumas dessas coisas se acumulam com o tempo. Quero dizer, a responsabilidade é minha. Então eu tomo a decisão final. Seria tolice não ouvir todos e agir como um ditador dizendo, vamos fazer assim. Às vezes eu decido como será. Acordo no dia seguinte, olho e penso, que idiota achou que isso ia funcionar? Então acho que parte da dificuldade é tentar descobrir, especialmente ao dominar uma narrativa complexa, como equilibrar todas essas coisas. E simplesmente fazer isso. Quero dizer, vou te dar um exemplo de certa forma. Digamos que a gente diga que são 16, talvez 16 mortos, talvez 16 meses, talvez 16 navios de guerra, certo? Não importa. Temos essas notas de rodapé para estudiosos respeitáveis. 16. Aí a gente lê outra coisa, e é um estudioso que diz, não tenho certeza se são 16, pode ser 18, pode ser 14. Entramos em pânico após finalizar o filme. Veja, é esse o nosso nível. Eu corro e a gente acha onde o narrador diz, talvez duplica, traz pra cá e fala, eu talvez 16. E aí a gente senta de novo e continua. E juro por Deus, a gente vai discutir por causa disso. E nas últimas semanas de edição, eles geralmente não estão mudando as coisas de lugar. Sou eu abrindo ou fechando possibilidades, 1/12 de segundo, ou seja, 2 quadros, 1/12 de segundo. A recepção da citação pode ser feita dentro da frase ou imediatamente antes dela. Ou pode ser fechando no final para o corte ficar mais parecido, mas 1/12 de segundo já faz muita diferença. E eu passo semanas meio que fazendo isso. Quando você assiste, percebe que trabalhamos e editamos com 4 ou 5 trilhas de efeitos sonoros. Mas no meio das piores batalhas podemos ter 150 rolando e é. Ontem à noite eu estava em Nova Jersey e deveria ir à plateia, sentar com meus amigos e assistir. Mas quando ouvi o primeiro tiro disparar na citação de abertura, com o primeiro estrondo do canhão, o palco tremeu por causa do grave. E eu fui, peguei uma cadeira dobrável, coloquei logo atrás da cortina, você sabe, ali do lado. E eu fiquei lá o tempo todo porque cada tiro, cada disparo de canhão fazia tudo tremer. E eu só queria estar lá atrás. Meu editor de vídeo vai adorar isso, Ian. Ele vai falar, são 2 quadros, porque pra quem não edita filme, geralmente são 24 quadros por segundo. E cada um desses quadros, só pra ser nerd com você, não que eu já não esteja. No cinema, você vê cada um desses 24 quadros por 1/48 de segundo. Porque no filme antigo, o obturador tem uma garra e os dentes puxando o filme para baixo. Você vê por 1/48 de segundo, algo desce, o filme se move, sobe, e você vê por mais 1/48 de segundo, assim é. É assim que funciona. E se eu colocar preto e só um quadro de uma árvore, que você veria por um instante, você pensaria árvore. Então, fisiologicamente, você consegue perceber isso. Pode não ter nenhum significado, mas você está procurando por um significado. Então, eu acho que é isso que a edição faz, o quê? Todas essas camadas de efeitos sonoros com as vozes em primeira pessoa complementando a narração em terceira pessoa, que é a narrativa. Motorista de ônibus, certo? E aí as vozes são tudo isso. Quer dizer, você entende por que fazer isso, né? Só havia um lugar onde eu poderia fazer esses filmes. Foram 40, alguns de 1 hora, outros de 20. É a PBS, porque a PBS, sabe, eu posso ir a um serviço de streaming ou a um canal a cabo premium e dizer, ei, eu quero fazer a Guerra do Vietnã. Vai custar 30 milhões de dólares, esse é o preço. E eu passei 10 dos 10 anos e meio com o chapéu na mão, tentando desesperadamente arrecadar esse dinheiro. Não é divertido, mas eu fiz isso. Eu podia sair disso, eu podia ir a uma reunião de apresentação e sair de lá com 30 milhões de dólares. Bem, a Netflix te daria um cheque por isso. Mas eles não me dariam 10 anos e meio. Não, provavelmente não. Eles diriam, Que tal 10? e-mail. Não, eles querem isso. E eu não posso fazer isso porque preciso estar nesses 2 quadros, preciso estar na complexidade da história, preciso não fazer o drama tradicional. Tenho um letreiro de neon em letra cursiva minúscula na parede da minha sala de edição com a frase, é complicado. Tipo, se você é cineasta e tem uma cena que está funcionando, você não quer mexer nela. Então, a gente tem mexido nela e desestabilizado cenas boas.
Porque você não pode, no caso da história, deixar a arte se sobrepor. Os fatos. Você quer que eles coexistam, mas em todo momento o fato sempre tem que prevalecer. E os fatos nem sempre favorecem a história. As pessoas têm correntes ocultas e, ao serem fiéis a elas, como disse o Wynton Marsalis na nossa série de jazz, às vezes algo e seu oposto são verdade ao mesmo tempo. A gente sabe disso na vida pessoal, mas não consegue, mais ou menos. Existe uma desconexão em uma dinâmica política, histórica e militar nisso. Eles são os vilões, eles são os mocinhos. No nosso filme, chamamos os lealistas apenas de bolas e strikes, uma escolha razoável. São os conservadores de hoje, os que dizem espera. A monarquia constitucional britânica é a melhor forma de governo já criada. Eles têm razão? E você quer trocar isso por essa ideia maluca e não testada? Não, de jeito nenhum. Toda a minha saúde, prosperidade, alfabetização, sorte, terra e propriedade vem disso. Por que eu mudaria? Existem pessoas muito leais. Sabe, temos uma cena em que um cara chamado John Peters mata seu melhor amigo de infância em New Haven, que o encontrou por acaso no parapeito na Batalha de Bennington, que John Peters está prestes a perder. Jeremiah Pose surge e fala: Peters, seu desgraçado. O Thor enfia sua baioneta no peito do amigo. Ela é desviada pelo osso. E John Peters diz enquanto... Uma frase tão verdadeira para a Revolução quanto a consideramos estas verdades como evidentes. Fui obrigado a destruí-lo. Este é um momento em que você entende que foi desviado. Ele não vai morrer, mas matou seu amigo com sua arma. E isso para mim é tão revolucionário quanto destilar um século de pensamento iluminista. E se você conseguir contar essa história e essas ideias coexistirem, podendo brilhar e inspirar ainda mais... Porque são contrapostas às coisas reais e complicadas. Uma das minhas cenas favoritas, mas não curto reencenações. Acho que deveriam fazer um longa-metragem. Filmamos os reencenadores sem fazer reencenações. Nós os observamos por anos usando uniformes britânicos, americanos, continentais, nativos americanos, franceses e alemães. E eles são realmente autênticos. Eles realmente se importam com isso. Tenho certeza de que até a roupa debaixo deles está correta, certo? Certo. E juntamos apenas várias coisas úteis, pedaços pequenos. Então não é como se você fosse recriar a batalha de Long Island lá no Brooklyn, que fica para esse lado. Vamos focar só na cena dos mosquetes disparando e nas intimidades, de forma mais impressionista. Você não vê rostos, apenas mãos se aquecendo no fogo ou um bastão sendo empurrado no canhão. Então tudo isso contribui para a sensação de tentar despertar aquele momento. Recebemos e-mails de fãs do programa, inclusive de reencenadores, e já comentamos isso no programa. E ele disse, você não entende. Se um botão cai do uniforme é uma crise porque não dá só pra dizer, preciso ir a Michaels buscar outro botão preto. É como se eu precisasse achar outro botão de madeira artesanal, entalhado do mesmo tipo de árvore. Então eu tenho que encomendar de onde for, e aí eu tenho que entalhar esse botão, não dá pra conseguir em 1 hora. Um dos meus momentos favoritos no filme, como você pode imaginar, é na desmontagem da Batalha de Yorktown. Alerta de spoiler. É quando os britânicos se rendem e a revolução acaba. Acompanhamos um soldado raso alemão chamado Johann Ewald, e o filme inteiro é desprezível com esse discurso de liberdade. O exército britânico está dizimado, então eles contratam alemães para vir e seus príncipes estão dispostos a vender seus serviços. E Johann Ewald é desprezível. Ele está sempre presente, mas pertence ao grupo que se rende em Yorktown. E nós... Ele tem uma citação maravilhosa, cuja metade diz: quem teria pensado, há 100 anos, que dessa multidão de desordeiros poderia surgir um povo capaz de desafiar reis? E estamos levantando pouco mais de meio metro de um uniforme continental cujos botões estão caindo todo rasgado e esfarrapado. Você apenas ouve Johann Ewald que precisa falar. E, aliás, muitos soldados alemães durante a guerra simplesmente desertaram e se misturaram às comunidades de língua alemã na Pensilvânia, no estado de Nova York, em Nova Jersey e em todo lugar. E então, aqueles que voltaram depois da guerra, muitos deles retornaram com suas famílias para se estabelecer. Quero dizer, as ideias são realmente poderosas no cerne disso. A ideia de que você poderia ser um cidadão, que poderia ter voz no seu governo depois de viver
Sua família trabalhou 1000 anos na terra de outra pessoa no país de Gales, Escócia, Irlanda ou Inglaterra. De repente você vem, tem um pedaço de terra, cultiva e pode fazer isso, sendo alfabetizado. Éramos muito analfabetos lá. Só alguns países escandinavos eram mais alfabetizados na época. Somos realmente um grupo inteligente. Somos os menos lucrativos. Nas colônias britânicas, só a Virgínia e a Carolina do Sul são lucrativas, e eu não preciso dizer o porquê. As colônias britânicas no Caribe são muito lucrativas e impulsionam os lucros do Império Britânico, pois se baseia no trabalho escravo, trazendo ironias à guerra. Os escravizadores, como os Washingtons, estão usando a metáfora da escravidão para descrever o que os britânicos estão fazendo com eles. As pessoas possuídas são indiferentes, mas também desejam isso. Você iniciou isso. Ninguém falava dos males da escravidão antes da Revolução. E assim que as pessoas brancas começaram a usar a metáfora dos britânicos nos escravizando, então a questão se tornou primordial em todo lugar. Embora leve 89 anos até o fim da Guerra Civil para a 13ª emenda ser aprovada e acabar com isso, já era. Quando você começa a falar qualquer coisa... Enquanto assistia, me perguntei como eles atingiram esse nível faixa preta de compartimentalização. Você é escravidão e liberdade brincando lá fora? Você realmente está surpreso que os seres humanos possam ser, às vezes, hipócritas? Na verdade, não. Ou não perceber que a piada é sobre eles, que a meleca sai do nariz deles? Quero dizer, claramente não. Mas me pergunto quanto eles sabiam disso na época. Eles sabiam. Eu, George Washington, todos, até Washington e Jefferson, comentaram. Quero dizer, tem um momento maravilhoso no filme, e a estudiosa Annette Gordon Reed diz, sabe, a escravidão é fundamental para ele e limita a vida dele. Ele sabia que era errado, então ela aparece na câmera e diz, como ele pôde fazer isso? Ela diz, bem, essa é a questão humana para todos nós. Ela não está livrando Jefferson da responsabilidade, ela está nos colocando na responsabilidade pelas nossas próprias inúmeras hipocrisias, grandes e pequenas, que sempre cometemos ao longo do tempo. E esse é um bom lugar para todos nós estarmos na responsabilidade, porque aí, sabe, é algo bíblico, entende? Quem nunca pecou que atire a primeira pedra, mas hoje só fazemos isso. Nos Estados Unidos é sempre nós contra eles. Dizer eles é fácil. Com todo esse envolvimento em detalhes tão minuciosos, como você sabe quando você termina um documentário? Uma história conversa com você como um plano que indica a sua duração. A voz sugere que a frase pode estar longa demais e pode ser cortada aqui. A narração parece redundante, ou já dissemos isso em outro momento. Ou, na verdade, por mais importante que seja, isso não estará no nosso filme. Ao viajar pelo país, sempre perguntam, você fala sobre Molly Pitcher? E sobre essa batalha? E você diz, não. Mas é por causa disso, né? Eu adoro essas perguntas. Depois, quando criticam a Guerra Civil, esse general não foi citado, essa batalha não apareceu, essa World Series não foi mostrada, meu herói não apareceu. Me sinto ótimo. Não estamos criando uma enciclopédia, mas contando uma história que desenvolve um tipo de... Impulso não é a palavra certa, ela tem um ser próprio. Ela começa a falar com você. E muitas vezes, a maior parte do trabalho que você faz não é tanto forçar. Ah, eu sei exatamente como deve ser. Isso, sabe, Steven Spielberg tem que fazer porque ele pode inventar as coisas, né? Eu tenho que dizer que existe uma voz fraca em mim que diz que eu não sou totalmente louco por essa coisa. Nós deveríamos já ter decidido que isso é realmente bom pelo último 1 ano e meio e precisamos mudar isso. Liguei para Sarah Botstein, minha co-diretora, e disse que estava ansiosa com a introdução. Ela disse, e eu achava que ela diria que já estava fechado. Ela respondeu, eu também. Então, trabalhando com nossa editora desse episódio, Tricia Reed, no primeiro episódio, nós explodimos tudo isso. Nós movemos isso... A citação de Thomas Paine ficou no início. Eu só tentava não proteger Conestatega, estava preocupado. Estamos dizendo que isso não é o foco? Mais uma vez, colocamos o pensamento de uma pessoa branca na cabeça dos nativos americanos, que são os autores disso. E então fizemos esse trabalho bonito ao vivo, sabe? Tiramos uma narração que era meio didática e o resto do filme assumiria. Então substituímos por isso. Tem um corte de mulheres lavando panos ensanguentados, sabe? No meio de um riacho à noite ou ao entardecer. E então corta para uma mão negra em um mosquete e depois para uma mulher pegando uma lanterna e andando por um acampamento.
E então os tambores de uma revista. Você ouve Paulo Giamatti, João Adams, estamos no meio de uma revolução. E você pensa, uau, agora está um pouco melhor, mas nem posso dizer que é em cima da hora. Já era depois da meia-noite, o novo dia começara, e ainda estávamos lá. Tarde, muito tarde, e nós detonamos aquilo e foi bom ouvir aquela voz. Então não é necessariamente, eu sou um grande cineasta e vou impor minha arte nisso. Às vezes você pensa, por que não deixei aquela voz falar? Eu não estava muito empolgado em colocar a citação de Thomas Paine no meio disso, mas vamos tentar. Sarah disse, vamos tentar no começo. E então a música que colocamos foi composta por um dos nossos compositores, David Thierry, para o Vietnã. Porque eu disse, estávamos usando isso, pois a experiência da batalha é horrível. É atemporal e universal. O que você ouve são acordes assustadores e inquietantes, diferentes da música do século XVIII. Tenho certeza de que todo soldado sente isso no instinto e no estômago ao ouvir a batalha. É universal. Essa foi a palavra que me veio à mente também. O que estou entendendo disso é que trabalhar para você deve ser extremamente frustrante. Não, na verdade não é mais ninguém. Eu sempre digo, isso não é cirurgia cerebral, e nem acho que cirurgia cerebral seja assim. Se alguém te entrega a ferramenta errada e você grita com essa pessoa, isso é contraproducente. Então, nós trabalhamos juntos, nós ouvimos, e agora estou tão curioso sobre o que os estagiários têm a dizer. Essas pessoas têm 22 anos, quando eu tinha essa idade achava que sabia tudo. Agora, aos 72 não sei nada, por isso quero ouvi-las. É interessante ver o que as pessoas pensam e acreditam aqui. É uma informação importante. Eu costumava ir da pessoa mais experiente para baixo após uma sessão interna de edição. Agora eu começo de baixo para cima e ouço eles. E então finalmente você pega e faz uma média dessas opiniões e algumas coisas são boas e outras não são. Você resolve isso. Algumas coisas acho boas, outras não, e reescrevemos algumas. Então é incrivelmente colaborativo. Um ponto-chave é que trabalho com meu diretor de fotografia, Buddy Squires, há 51 anos. Eu trabalho com Jeffrey Ward, o principal roteirista com quem tenho trabalhado há 43 anos. Eu trabalho com Lynn Novick, alguém que não trabalhou nisso há 36 anos. E com mais algumas outras pessoas também. Sarah Botstein há 30 anos, então não há frustração. Na verdade, as pessoas permanecem. E sabe, nós somos financiados por bolsas. Ou seja, enquanto eu conseguir levantar dinheiro, os salários de diretor ou assistente de produção associado são pagos. Se o dinheiro acabar, não acontece. Então você não fica por causa dos salários da PBS? Não. Tem algo acontecendo. E eu quero dizer, me mudei de Nova York depois de ter feito uma série de filmagens em sequência no meu primeiro filme que a PBS iria transmitir, chamado Ponte do Brooklyn. E eu me mudei para essa pequena cidade em New Hampshire porque achei que tinha acabado de fazer um voto de anonimato e pobreza. Precisava de um emprego em Nova York e alguém me ofereceu um. E eu fiquei super assustado porque percebi que coloquei as filmagens que eu tinha feito em cima da geladeira naquela prateleira. E então, de repente, eu teria 40 ou 45 anos e olharia para trás para o que sempre deixei para depois. E eu disse, não, eu quero olhar para trás tendo terminado aquele filme. E foi isso que eu fiz. E eu ainda durmo no mesmo quarto para onde me mudei há mais de 46 anos. Uau! Como alguém consegue um estágio com Ken Burns? Deve ser algo muito bom. Então, há algumas coisas que são basicamente todas na edição, porque é aí que você precisa de ajuda e onde é uma boa porta de entrada. Porque esses filmes são todos feitos na sala de edição. E normalmente recrutamos pessoas de Dartmouth, do Hampshire College, onde eu estudei, de Amherst, Massachusetts, e do Keene State College, em Keene, New Hampshire, que fica bem perto da gente. Geralmente é assim, mas às vezes a Belmont University, que pesquisa música country em Nashville, nos envolvia numa história desse gênero. E teve uma moça que veio da Belmont, eles pagaram a passagem dela e deram uma pequena bolsa. E você sabe, nós damos salário mínimo para eles e, sabe, é maravilhoso. E ter as pessoas que fazem isso, mas são poucas. E agora as coisas estão meio quietas em New Hampshire, tem mais coisas acontecendo. Minha filha mais velha, Sarah, e o marido dela, Davi McMahon. Nós já fizemos com eles Muhammad Ali, Leonardo da Quintuince, Jackie Robinson e o Central Park Quinto, e estamos trabalhando em vários projetos daqui para frente. E Sarah Botstein
E também tem um escritório em Nova York com uma dúzia de pessoas. Mas conforme a revolução vai terminando, a gente simplesmente expande e contrai para se ajustar à presença de verbas de financiamento. Pode ser que a gente não tenha estagiários pelos próximos 6 meses ou até 1 ano. Talvez, nos tempos analógicos, teríamos uns 15. Vi minha filha, de 16 anos, ficar vermelha no piquenique da empresa e perguntei para Sarah Botstein, quem é? Porque eu sei que quando uma garota de 16 anos fica vermelha, significa que é por causa de um garoto. Ela disse, é um estagiário. Perguntei, qual? Ela, Dave. Eu, todos se chamam Dave. Me dá minha baioneta, mas ele é meu genro e eles... Juntos há 20 anos é ótimo. Dave ainda age com cautela com Ken Burns. Brinco com ele sobre isso, mas ele diz que estar com a filha do chefe garante o emprego. Então concordamos em divergir. Ele é uma pessoa incrível. Ele é e tem sido co-diretor no... Com Sarah, fizemos juntos os filmes sobre Leonardo da Quinto-Ince, Muhammad Ali, Jackie Robinson e Central Park Quinto. Acho que você deve contratá-lo por ser o pai dos seus netos. Dentro do seu camarada? É, exatamente. Muita gente não percebe. Na verdade, talvez mais pessoas saibam disso do que imaginamos. Muito do seu legado está não só nos documentários, mas também em como você os faz. Sei que você já comentou isso em várias entrevistas, mas o efeito Ken Burns talvez seja a melhor propaganda. Sou filho de fotógrafos, meu pai era bom, posso... Só explicar para as pessoas entenderem completamente, porque eu não sei se todo mundo sabe o que é o efeito Ken Burns. É um recurso presente na maioria dos principais softwares de edição. Na verdade, eu acabei de descobrir que está no CapCut. Você sabia disso? Não? Tenho certeza de que minha filha mais nova sabe disso, então... É o editor do TikTok, né? Muito legal. E você... Eles chamam de Ken Burns? Eles chamam... de Kevin? É assim que eu... Ouvi falar do Ken Burns pela primeira vez, porque é tipo panorâmica, zoom, girar, Ken Burns. Eu fiquei tipo, quem é esse tal de Ken Burns? Então... Aqui está a história por trás disso, isso é impressionante. Então, basicamente, é um movimento lento e contínuo de panorâmica e zoom, certo? Movimento sobre imagens estáticas, dando vida à imagem. Então, eu tenho tentado despertar as imagens. Eu queria ser cineasta quando tinha 12 anos. Estou tentando transformar uma foto antiga em uma cena principal, como faria um diretor de Hollywood. Contém plano geral, médio, close, tilt, pan, revelação e detalhes inseridos. Então eu faço isso, exploro energeticamente a superfície e não apenas vejo, eu tento ouvir. Canhão disparando ou bastão quebrando, a multidão aplaude. Faço isso desde o fim dos anos 70, como no filme da Ponte de Berkeley. Uma mulher disse que eu tinha cinejornal da Ponte, respondi que o cinema nem existia. Ela insistiu, não, isso e aquilo. E eu percebi que eu tinha vencido. Ela achou que nossos movimentos, os efeitos sonoros, gaivotas, guindastes e gritos dos homens eram todos reais. Pensei em deixá-la dizer tudo bem e se sentir vitoriosa por dentro. Recebi uma ligação do Steve Jobs em novembro de 2002 dizendo, gostaria de te conhecer. Voei para Cupertino, ele me mostrou tudo e conversamos. Depois me levou a um escritório onde estavam 2 engenheiros. Ele disse, estamos nisso há muito tempo. Isso permite que você, e eu sou meio antiquado, permite que você faça upload ou download das suas fotografias para poder movê-las e dar zoom nelas. Eu disse, que legal. Ele respondeu, no próximo mês. Era dezembro, janeiro de 2003, todo Mac terá isso instalado. Uau, eu disse, ok, legal, tentando esconder como sou ignorante em tecnologia. Ele disse, queremos manter o título provisório. Perguntei, qual? Ele, o efeito Ken Burns. Eu disse, não faço endossos. Ele, o quê? E os 2 engenheiros, acho que talvez cientes do temperamento explosivo dele de vez em quando, meio que se encolheram. Ele disse, venha comigo. Voltamos ao escritório e conversamos por mais 1 hora, virando bons amigos. Quero dizer, ficaríamos com ele pelo resto da vida dele, uma vida curta demais. E finalmente saí de lá e concordei relutantemente, mas só em troca dele. A Apple doou provavelmente mais de $1 milhão em hardware e software para eu repassar a organizações sem fins lucrativos e escolas, como o Final Cut Pro, que era o excelente software de edição deles naquele nível intermediário, e também hardware real dos computadores Mac. Admito que alguns ficaram no escritório vazio, dizendo, você é um idiota, nem sabe usar sua máquina de escrever elétrica. 2002 você tem que ter isso. Precisamos de outro computador aqui, além do que temos, que é antigo e ultrapassado. Conseguimos alguns computadores e principalmente doamos.
E é uma versão muito superficial do que tentamos fazer ao dar vida a uma fotografia. Mas sei que isso salvou milhões de bar mitzvahs, férias e casamentos, além de ser uma boa forma de organizar. Se você tem um iPhone e acessa diariamente, ele mostra um pequeno vídeo de um evento passado. Isso é bem simples. Não é um movimento intencional, só acontece e se desfaz, como às vezes fazemos, e depois se repete quase igual. E ele vai adicionar uma trilha sonora alegre a isso. E simplesmente parece tantas coisas, sabe? Não chega bem à profundidade do que estamos tentando fazer, que é algo bem sério, né? Um desejo que causa ansiedade. Tentar despertar algo que é essencialmente inanimado e moribundo, e sobre algo que já morreu há muito tempo, e tentar fazer isso ganhar vida, dar vontade, dar vida. Esse é o momento que estamos tentando criar. Você já falou muito sobre seu trabalho como sendo acordar os mortos. E acho que eu vi em uma entrevista antiga que havia uma espécie de análise freudiana desse impulso de acordar os mortos. Você ainda sente isso e pode nos contar sobre isso? Bem, Minha mãe foi diagnosticada com câncer quando eu era bem jovem. Nunca me lembro de ter tido uma infância feliz, sem a sensação constante da morte dela como uma espada de Damocles. Disseram-me aos 7 anos que ela morreria em 6 meses. E ela morreu poucos meses antes do meu aniversário de 12 anos, quando eu tinha 11. E meu pai não chorou quando ela estava doente, nem quando ela morreu, nem no funeral. Ele me deixava ficar acordado até tarde. Aos 12 anos, assistimos juntos ao filme Odd Man Out, de Sir Carol Reed, sobre os conflitos na Irlanda. E meu pai começou a chorar, e naquele momento eu disse, quero ser cineasta. Então isso significava ser cineasta de longa-metragem. Fui à Hampshire Corporation, pois era um refúgio emocional seguro para ele, e percebi isso na hora. Não era, quero dizer, meus amigos tinham apontado que ele não tinha chorado. Eles sugeriram que isso era pejorativo. Mesmo assim, aqui estava esse homem, que teve uma vida curta e provavelmente era bipolar, além de outros problemas mentais não diagnosticados. Mas ele era muito inteligente e não tinha nada em sua vida que lhe permitisse se expressar. Como muitos de nós fazemos, ele reprimia as coisas e apenas seguia em frente. Mas esse filme o fez chorar. E eu simplesmente achei que foi como um momento de revelação. Mas muitos anos depois, eu estava em uma crise, com 39 ou 40 anos passando por um divórcio. E meu sogro, meu falecido sogro, era um psicólogo eminente. E eu podia. Conversei com alguém sobre como o dia em que minha mãe morreu, 28 de abril de 1965, sempre parece se aproximar e se afastar. Mas nunca estive presente durante o dia, por anos. Ele olhou para mim e falou, aposto que você apagava as velas do seu aniversário, querendo que ela voltasse. Respondi, como você sabe? Ele mencionou mais algumas coisas íntimas e estratégias que só ele conhecia. Tipo, eram coisas pessoais minhas e ele já sabia delas. E aí eu fiquei completamente perplexo. E ele disse, bem, olha o que você faz da vida. Eu disse, como é? E ele respondeu, você revive mortos como Abraham Lincoln e Jackie Robinson. Quem você acha que realmente quer despertar? A partir disso, meu pai nunca pegou as cinzas. Não sabíamos onde ela estava, nem havia um lugar para ela. Não havia lápide ou local. Meu irmão mais novo, Rick, e eu procuramos e descobrimos onde era. As cinzas dela foram enterradas com outras 26 pessoas pobres em uma cova num cemitério distante da nossa cidade. Encontramos o local, mas não retiramos, pois havia recipientes de papelão com cinzas de cremação. O eufemismo, mas colocamos uma lápide, não em pé, mas uma daquelas que ficam deitadas. E desde então nunca mais esqueci o dia 28 de abril. Mesmo durante um jogo de futebol americano, restando 4 minutos e 28 segundos para o fim do primeiro quarto, eu digo mamãe e mãe. Mãe, como minhas filhas chamam a delas, e mamãe, como meu irmão e eu. Já nos 70 anos, ainda chamamos a nossa. Então, há algo íntimo em despertar os mortos. Eu acho que é isso. E não tenho certeza se é freudiano, mas pode ser muito humano tentar. Deixe-me apenas analisar isso por um segundo e dizer que eu não estaria sentado aqui se minha mãe não tivesse morrido. Um sociólogo me perguntou, após 3 horas de entrevista, qual o maior presente que sua mãe te deu? E eu soltei, morrer. E comecei a chorar. Eu não queria que ela morresse. Mas essa perda impulsionou tudo o que eu me tornei.
E há um grande presente em qualquer que tenha sido o sacrifício. Foi câncer. Não foi nada que tenha sido intencional da parte dela, mas o presente, se é que se pode chamar assim ao morrer, me mudou de maneiras muito ruins e me fez enterrar isso por tantos anos e depois me fez descobrir isso. E foi, não sei se posso dizer que isso me tornou nenhum cineasta melhor, mas me tornou uma pessoa melhor poder fazer isso e resgatá-la. Minha filha mais velha deu à filha o nome da minha mãe, uma avó que ela nunca conheceu. Foi um grande presente, e o nome já não tinha crepe preto. Agora pássaros cantam e flores florescem. E assim tem sido, como muitas vezes acontece. Sempre tentamos organizar a vida para que tudo dê certo. Vivemos em uma espécie de condomínio fechado, aqueles proverbiais de tudo. Mas as inevitáveis vicissitudes da vida vão atingir todo mundo e ninguém vai sair dessa vivo. E por isso muitas vezes somos mais definidos por essas tragédias e essas perdas do que gostaríamos de lembrar. Que essas são as coisas formadoras de caráter de uma maneira estranha e ainda dolorosa emocionalmente para mim. Mas é assim que você segue em frente e é assim que você melhora. E você sabe, eu estava conversando com Anderson Cooper sobre isso, que ainda está desesperadamente, assim como eu, tentando processar a perda de um pai, o suicídio de um irmão e a morte de uma mãe. E a meia-vida do luto é infinita, mas ela tem um aspecto que pode ser criativo. Então acho que eu deixaria o adjetivo freudiano de lado e apenas diria que, de alguma forma, a perda faz com que as pessoas tenham a capacidade de transformar as piores situações em algo que pode ter um lado positivo. No meu caso, perdi minha mãe e não foi de forma consciente. De forma alguma estou sugerindo que seja consciente, mas consegui falar sobre isso e tentar fazer as pessoas ganharem vida. Não aos fatos e datas secas do passado, mas a uma espécie de arqueologia emocional. Isso faz com que sintamos essas pessoas e as conheçamos como uma forma de despertar os mortos. E como disse meu falecido sogro, sabe, quem você acha que está realmente tentando acordar?